docente universitário, há diferenças acentuadas entre o português do Brasil e o português de Portugal? Há, porventura, incompreensão por parte dos brasileiros relativamente à forma de falar o português de Portugal? Ou não? A língua é a mesma. Aliás, eu estava aqui a lembrar que quando Raul Solnado, esse extraordinário humorista português, foi ao Brasil pela primeira vez, foi apresentado na televisão por um humorista brasileiro, Zé Vasconcelos, que dizia: quero apresentar a vocês um extraordinário humorista, muito bom, muito fino, e que, além de tudo, tem a graça do sotaque português. Ao falar, disse Raul Solnado, é gozado. A língua é nossa, língua portuguesa. Vocês a usam e nós é que temos o sotaque. O que acontece é que o nosso falar é diferente do falar do português. Mas o conteúdo é o mesmo, a essência é a mesma. E nós entendemos perfeitamente o que falam os nossos irmãos portugueses, desde que não falem muito apressadamente. E os portugueses também nos entendem. Termo aqui, termo acolá, tem significado diferente. Mas isso acontece no Brasil. De norte a sul, de leste a oeste, nós temos expressões particulares. No sul, eles chamam de pandorga, aquilo que lá na região sudeste nós chamamos de papagaio ou de pipa. E outras coisas desse tipo. Da mesma maneira em relação ao português do Brasil e de Portugal, mas não prejudica o nosso entendimento. Principalmente quando procuramos falar corretamente, porque aí nós nos encontramos na mesma sintonia dos portugueses de Portugal. E afinal, parafraseando o título do seu livro, falar bem é bem fácil. É verdade. Relativamente à história, não posso esquecer que há pouco o Sr. Professor João Batista Oliveira disse que o início do hino do Brasil falava na paz. Sim. A história do Brasil também é uma história pacífica. Portanto, há pouco falou do segundo centenário a comemorar em 2008 da chegada da família real portuguesa ao Brasil. Comparativamente a outras colónias que foram colonizadas por portugueses, a história do Brasil é bem outra. E quanto a isso, creio que estamos os dois em sintonia. Perfeita sintonia. Concorre para o uso da língua este estado, eventualmente de graça, de satisfação de uma história pacífica, de um encontro que foi relativamente pacífico. Isso perdura ao longo dos anos e está presente no uso cotidiano da língua e da tradição. Sim. Eu quero me permitir fechar aquele ciclo. Eu falei que tenho escrito sobre civismo, sobre violência e sobre educação. A educação como um todo. E agora vamos àquilo que você tangeu. Fiz uma palestra em que falava da tríplice herança que Portugal, como nação-mãe, deu ao Brasil. A primeira, a fé cristã, que nós recebemos e albergamos em nosso peito. A fé cristã autêntica, de tal maneira que hoje, nos 8.500.000 quilômetros quadrados que compõem o território nacional, nós temos todas as religiões possíveis e imagináveis em ampla liberdade e plena convivência. Foi a semente da tolerância cristã. Jesus diz que devemos amar aos nossos inimigos. Imagine aos amigos. A segunda herança foi a língua portuguesa, última flor do lácio, inculta e bela, maravilhosa, sonora, agradável, riquíssima, com flexões que só ela possui, com palavras que são só suas, como saudade. Temos o remembrance, mas remembrance é lembrança. Temos o colo também. Pois é, mas é outra coisa tão nossa, não é? Tão gostosa. A língua portuguesa é maravilhosa e eu a amo intensamente. Minha filha, que mora na Itália, às vezes é solicitada a falar alguma coisa em português. E ela diz, mas vocês não entendem. E eles dizem, não faz mal, mas nós gostamos de ouvir a musicalidade, a sonoridade desta língua maravilhosa. O terceiro ponto é muito interessante. Temos que rumar brevemente a ele para terminarmos a nossa conversa, que é o sentimento humanismo lusíada. Exatamente, o sentimento
humanismo, o humanismo Lusíada, esse sentimento de amor que se apegou a nós. Por quê? Porque enquanto outros colonizadores estabeleceram uma linha nítida entre o colonizador, o senhor, e aquele que era o servo colonizado, linha intransponível, e com isso fez inimigos ferrenhos, o português não estabeleceu esta divisão, antes mesclou-se, casando-se com índias, casando-se com africanas, criando não inimigos, mas parentes, que têm orgulho de se chamar Oliveira, como eu, Pereira, Silva. Tem orgulho de dizer, como diz um poeta nosso, o brasileiro traz dentro de si um português, um negro e um índio guarani. O luso deu-lhe a fibra audaz, arrojadiça. O negro, a indolência, o índio, perdão, a indolência, a preguiça, o amor à pesca, a inclinação à caça. No excesso de carinhos e de zelos, reflete do africano o meigo coração e, às vezes, dos cabelos, aquela permanente ondulação. Sr. Professor João Batista Oliveira, foi um gosto recebê-lo. Muito obrigada por ter aceitado o convite. Chega ao fim o programa de hoje. Se nos quiser enviar mensagens, sabe como fazer. Escrever-nos via e-mail para o entrenós@univ-ab.pt. A equipa despede-se uma vez mais, mas conta consigo já no próximo programa. Até lá, fique bem.